A gente recebe muitas pessoas, não é? A gente recebe muitas pessoas estão vindo e elas vêm por diversos motivos. A verdade é que a gente até consegue receber bem essas pessoas, mas a gente não está conseguindo cuidar bem delas, a gente não está conseguindo integrar essas pessoas na vida da igreja. Essas pessoas não estão conseguindo vivenciar. E aí, uma outra opinião que eu tenho é que o Evangelho de Jesus, ele se dá nas relações interpessoais. Deus escolheu o homem para que fosse, através de pessoas, entendido o amor, entendido o perdão, entendido misericórdia, entendido graça. Assim como ele se fez carne, como o pastor Daniel nos explicou ontem aqui, o Senhor fez com que a igreja fosse esse veículo, né? Então eu percebo que a Bíblia impressa, ela pode ser experimentada, ela pode ser praticada muito mais nas relações que nós temos uns com os outros. Então a relação que nós temos é muito importante, é muito forte, é muito séria, é a relação que constrói, é a relação também que edifica. Então eu acredito que quando nos relacionamos, quando a igreja de Jesus se relaciona, e ela se relaciona baseada na palavra, no comportamento da palavra, no fruto do Espírito, nos dons espirituais, essa igreja de Jesus, ela se torna poderosa, ela se torna vibrante, ela se torna tremenda, amém ou não? Essa relação constrói, essa relação edifica. Então, nessa vontade de viver essa igreja, nessa vontade de viver essa igreja relacional, nessa igreja inclusiva, nessa igreja que cuida de pessoas, que aproxima de pessoas, é um pouco sobre isso que nós queremos compartilhar com o pastor Daniel. E aí, pastor, começando um pouquinho com o que é o Daniel Souza, né? Na tua experiência, pastor, até hoje, eu queria que você começasse contigo, falando só um pouquinho sobre você, né? O pessoal, nem todo mundo conhece de onde é o pastor Daniel, qual é a região que ele mora, de onde ele veio, quem são as pessoas que estão com ele, o ministério, enfim, pastor, eu queria que você desse um pano de fundo para nós. Quem é o Daniel Souza, enfim, quem é essa igreja a qual você congrega, como é que tem sido esse povo todo, enfim. Mais uma vez, boa tarde, irmãos. Daniel Souza é o moreno mais bonito que tem no Brasil. Mas, deixando as brincadeiras de lado, eu nasci na cidade de Guarujá, em 1968, sou filho do Diogo, um baiano que mudou para São Paulo cedo, filho da Maria, uma mulher batalhadora que veio do interior de São Paulo. E eles se casaram, tiveram 7 filhos, e eu sou o penúltimo, né? É um caçula ainda, o Isaías, mas quando eu nasci, meus pais já eram convertidos. E eu cresci já participando da igreja, crescendo junto com os irmãos, mas tive que ter um encontro com o Senhor Jesus, e isso aconteceu de uma forma muito impactante, perto do nosso casamento, quando eu conheci o Asaf, e o Asaf ministrou para mim sobre o reino de Deus, o propósito de Deus, o discipulado, compromisso com a igreja. Então, essa mensagem foi o que dividiu as águas, foi o que, na verdade, nos gerou, nos despertou aquilo que a gente fazia mais, de uma forma mais inspirativa, né, automática. Então, tudo foi tomando sentido e ficando mais claro para nós, né? Eu fico muito feliz porque, nesse período, eu me casei com Selma, em 91, e nós recebemos juntos, começamos a nossa vida conjugal juntos, com o Senhor, juntos no propósito de Deus, na vontade do Senhor. E, com alguns meses de casado, nos mudamos para a cidade de São Vicente, onde começou a comunidade que nós participamos, cooperamos, na verdade agora já não tão intensamente, mas a nível de supervisão, mas tem uma comunidade lá em São Vicente, com vários pastores, com uma liderança, que surgiu do nada, né? A gente tinha um grupo familiar, um grupo de discípulos, depois esse grupo se multiplicou para 2 grupos, e assim a igreja foi se desenvolvendo e crescendo, e temos servido ao Senhor
ainda morando em São Vicente e agora também auxiliando alguns irmãos em outras cidades, em outros estados também. Mas Daniel Souza é uma pessoa muito simples, que ama a gente. Eu estou curtindo muito esse tempo com vocês. Deus nos tem ensinado a respeitar muito a igreja, onde quer que a gente vá. Então, tem sido uma amizade muito gostosa, um tempo muito precioso para mim, para minha família. Estou com minha esposa, meus 3 filhos aqui também. Quem não sabe, esse baterista é meu filho, mais velho. Ali está a Bianca também e a Nathalie. E nós somos de família, né, uma família normal, que se lixa ainda, estamos sendo aperfeiçoados, mas que estamos olhando firmemente para o Senhor Jesus e queremos ser semelhantes a Ele. Então, mas é um pouquinho da nossa vida, né? Eu gosto muito de comer peixe, carne, macarrão. Pizza. Brincadeira, irmãos. Pizza e outras coisas. Eu não tenho preconceito nenhum, né? Estava falando com os irmãos que sou a pessoa mais fácil de manter. Sou eu. Amém, pastor. E a comunidade, pastor, lá é uma comunidade, então, que trabalha com grupos pequenos, trabalha com os discipulados. Enfim, como que é esse trabalho, pastor, de uma maneira geral? Graças a Deus, desde o início, nós começamos trabalhando com o discipulado. Tudo começou, como eu disse, desse contato com o Asaf. Quando o Asaf e um outro irmão chamado Jon Gottfridsson, que é um sueco que mora em Porto Alegre, eles assumiram a nossa vida, a paternidade da nossa vida. Começamos a ser pastoreados, apacentados. Interessante isso que você falou, não de púlpito, mas de uma forma íntima, pessoal, próxima, né? Onde eles nos ajudaram muito nas nossas questões conjugais, criação de filhos, finanças, ministério, né? Ou seja, um discipulado mesmo real, verdadeiro, que abrange todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, a igreja começou assim, porque nós começamos, né, a ser discipulados e aquilo foi se multiplicando. O que recebíamos também, nós liberávamos, investíamos também na vida de outros irmãos e esses irmãos também investiam na vida de outros e assim a igreja foi se desenvolvendo e foi crescendo, graças a Deus, desde o início. Já Amém. Com grupos pequenos, com discipulado, com essa visão do propósito do reino de 91, Deus. Por aí. 91, por aí. Nós nos casamos em 91, né? E começamos a receber esse investimento do Asaf. Mas a igreja mesmo começou em 96, quando nós começamos. Essa comunidade foi em 96. Para quem não conhece, quem é esse Asaf aí? Asaf Borba é um mineiro que mora no Rio Grande do Sul. Muito conhecido também nessa área de adoração, de louvor. É o compositor da música... eu estou querendo pegar o nome da música. Alto Preço. Essa Alto Preço é composta junto com o Ion, que é esse outro irmão. Jesus em Tua Presença. Era essa que eu estava querendo. Jesus em Tua Presença. Né? E tantas outras canções aí muito conhecidas. Uma pessoa muito simples, mas muito preciosa, cheia do Espírito Santo. E que foi, assim, estratégica da parte de Deus para a minha vida, para a minha família e para o nosso ministério. Amém. Bênção pura. Tem muitas músicas do Asaf que a gente cantou muito, né? Eu acho que vocês lembram aí, bastante música. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, e tantas outras. Muita música boa, muita música boa. Pastor, então quer dizer que o discipulado com Asaf fez uma grande diferença na vida de vocês. E a partir disso também que a igreja começou a experimentar até um crescimento, não só de números, mas um crescimento também espiritual, uma edificação mais sólida, né? Por exemplo, eu me recordo de uma passagem que mexe muito comigo, a passagem de Pedro, quando Pedro, em João, capítulo 21, Jesus já tinha ressurreto e Pedro decidiu ir pescar, levou mais alguns discípulos com ele, e o Senhor o encontra, e aí eles ficam meio assim, eles sabem que é Jesus, mas ninguém fala nada, né? A palavra fala ali, que eles ficam meio assim, e aí Jesus fica perto ali dos peixes, fazendo um churrasquinho de peixe, alguma coisa ali, e aí o Senhor pergunta para ele: Pedro, tu me amas, né? E ele responde: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Por 3 vezes, enfim, a gente conhece a história, Jesus pergunta para ele, e eu queria entender um pouco do Daniel de Souza, como é que o Daniel entende essa relação que Jesus está fazendo ali,
do amor a Ele com apacentar os meus cordeiros. Tu me amas, então apacenta. Você me ama, então cuida. Você me ama, então se aproxima das pessoas. Como é que você entende, pastor, essa relação forte aí que Jesus está falando com Pedro? De cuidado, de discipulado, enfim. Eu tenho pensado que, como nós falamos ontem, o universo foi criado para viver em torno do Senhor, para viver unido a Ele. E se Ele, então, é o Criador de todas as coisas, e eu o amo, todas as coisas que foram criadas por Ele também, eu vou encarar de uma forma muito especial. Principalmente a coroa da sua criação, que é o homem, né, feito à sua imagem, à sua semelhança. Eu me lembro do grande mandamento na lei sobre amar o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, alma, entendimento e forças, e ao próximo também, como a nós mesmos. Jesus, diversas vezes, exortou seus discípulos a amarem uns aos outros, como Ele havia amado cada um deles, né? E eu amo essa visão de discipulado, porque tenho compreendido que o maior investimento que nós podemos fazer é nas vidas, nas pessoas, no ser humano. Quando nós nos dedicamos a servir, a amar, a trabalhar com a vida, a investir na vida das pessoas, nós temos o Senhor do nosso lado. Temos a confirmação, o agir dele, a manifestação do Espírito Santo. Com certeza isso agrada muito o coração de Deus, né? Então, Jesus amou o mundo. João 13 diz que Jesus amou os seus discípulos, que o Pai lhes deu do mundo. E eu amo a Jesus, então eu também, por amar a Jesus, tenho obrigatoriamente que amar também as pessoas. Não é possível amar o Senhor sem amar as pessoas. Amém? Amém. Não é possível amar o Senhor se não amarmos as pessoas. A gente pode dizer, a gente pode crer então que qualquer pessoa que ame a Jesus, que conheça Jesus e o ame profundamente, é capaz de apacentar, é capaz de cuidar, é capaz de cuidar propriamente de uma pessoa, pastor? Você acredita nisso? Eu acredito que quem ama Jesus verdadeiramente, inevitavelmente vai cuidar. Isso não é uma tarefa, então, só de líderes? Não, é a consequência do amor pelo Senhor. Desculpa, eu vou usar um exemplo aqui, me compreenda, né? O meu amor pela Selma e a Selma por mim gerou 3 filhos. A nossa comunhão, intimidade com Jesus, da igreja com o Senhor Jesus, vai gerar filhos também, espiritualmente falando. Então, essa é a grande mensagem de João 15, o capítulo que a gente chama de o capítulo da frutificação, mas que, na verdade, não é da frutificação. O fruto é a consequência. No capítulo 15 de João, você encontra, eu acho que umas 8 vezes repetido o termo fruto. Agora, permanecer, 12, se eu não me engano, 12 vezes. Ou seja, fruto é resultado de intimidade, de comunhão, de permanência com o Senhor. Então, se eu amo o Senhor, inevitavelmente, até sem eu perceber, quando eu vou ver, já gerei pessoas, e aí eu já estou cuidando dessas pessoas, mas de onde veio? Veio do coração do Pai, veio do coração do Senhor Jesus. Ele fez isso. Foi um resultado inevitável da nossa intimidade, da nossa comunhão. Então, entendem bem, irmãos? Você não tem força para produzir, não tem força para cuidar, para amar, para servir. Não, por amarmos o Senhor e estarmos com o Senhor, vivermos com o Senhor, em comunhão com o Senhor, inevitavelmente os frutos vão surgir e nós vamos, na verdade, conseguir cuidar dessas pessoas. Um outro aspecto importante são as mães. Minha esposa é mãe de 3, né? Alguém aqui fez algum cursinho para ser mãe? Hein? Não. Quando você viu, já estava grávida, e quando percebeu, já deu à luz, e o bebê já estava aí, ou seja, surgiu, veio, e tá, e agora o que eu faço? Você faz, e faz bem.
Porque há uma vocação, há uma graça de Deus na sua vida, que Deus colocou na sua vida. Então, fazer discípulos é a mesma coisa, né? Nós somos acrescentados, fortalecidos, recebemos revelação, graça do Senhor, fazendo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou fazer mais uma pergunta e depois vocês. Pode ser? O bate-bola aí. O Josi está ali com o microfone. E aí já pode fazer as perguntas aí. Vou liberar para vocês fazer. Mas um ponto importante, então, pastor, sobre essa questão da contribuição, sobre a vida do outro, sobre a edificação, que é uma maneira, que é de uma forma natural, espontânea, vinda do Espírito mesmo, né? Quanto mais comunhão com Deus, mais amamos pessoas, e isso de fato eu percebo isso, eu não sei você também, quanto mais a gente está perto de Deus, mais a gente quer estar com as pessoas também, né? A gente mais quer ficar com elas, conversar com elas, gastar tempo com elas e tal. Como é que acontece, pastor, daquela... Vamos dizer assim, a gente chega para cuidar, isso já aconteceu muito conosco, e aí a pessoa gruda em você. E aí parece um sanguessuga que vai te sugando o que ele pode de você. E você vai dando, vai falando, vai ministrando, vai conversando, vai orando, vai visitando, e você vai percebendo que, na verdade, ela está te exaurindo, e você está ficando igual, sabe, bexiga? Você enche a bexiga assim, depois e ela fica no chão lá toda assim. Às vezes parece que não tem mais de onde sair. Você está esgotado. Mas a pessoa continua dizendo, mas eu queria mais, eu precisava de um pouco mais, estava tão gostoso, eu estava mamando aqui tanta coisa boa e tal, né? Como é que acontece? Já aconteceu isso na igreja, enfim, na caminhada com as pessoas, o crescimento? Porque parece que tem alguns que são assim, dependentes. E aí acaba confundindo essa questão do discipulado, da caminhada. Não, aí ele já se torna um pai. Enfim, como é que o senhor vê isso? Isso acontece, e esse é um dos piores erros que um discipulador pode cometer. Um dos erros mais graves que alguém que faz discípulos pode cometer é isso, é gerar essa dependência da pessoa consigo mesmo. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, quando Jesus disse, façam discípulos de todas as nações, você sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, formem seguidores para mim, meus seguidores. Não são seguidores do Daniel, são seguidores de Jesus. Você lembra da experiência de João Batista? João Batista apontava para Jesus e dizia, eis o Cordeiro de Deus. E uma vez ele fez isso, João 1 nos revela. Aí 2 dos seus discípulos deixaram João e seguiram Jesus. Isso é a coisa mais gloriosa que existe. Quando a gente consegue apontar para Jesus. E os discípulos conseguem ver Jesus e seguir Jesus. Tá? Substituir essa dependência de nós para uma dependência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tá, mas na prática, como fazer isso? Eu, normalmente, quando começo o discipulado com alguma pessoa, ou alguém que se converte, já no primeiro encontro eu já digo, olha, tudo que eu estou fazendo com você, você vai fazer com outras pessoas também. E o centro deste encontro da nossa vida é Jesus Cristo. Então, eu estou seguindo Ele e agora vou ajudar você também a seguir a Jesus. Todos nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo. Então, sempre apontando para Jesus. Hebreus 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir para vocês. Quem gostaria de fazer uma pergunta, enfim, levanta a mão para nós aqui. Tem um monte de gente que quer perguntar um monte de coisa. Se o coração está acelerado, se a mão está suando, você pode compartilhar, você pode perguntar. A Débora. Som. Paz, pastor, só estou fazendo porque para eles perder a vergonha. É o seguinte, o senhor falou de mostrar Jesus, ainda na pergunta do pastor Pipa.
mas o mundo ele está muito carente de afeto, certo? Então, referencial de pai, de mãe, de esposo, está se perdendo. E quando uma pessoa vem para Cristo, ela vem toda deformada, né, nesses conceitos. E ali o discipulador passa a ser um tudo dela. Então, como que eu posso canalizar isso de uma forma dessa dependência? Porque antigamente nós vivíamos um discipulado que até para comprar qualquer coisa você dependia, né, do aval do seu discipulador, no sentido, não porque isso era imposto, mas porque isso era como se fosse uma gratidão, um respeito. Então, como que você pode fazer para curar, mostrar o afeto, mas fazer esse indivíduo que veio para o Senhor visar Cristo e receber esse amor de Cristo? Porque eu sou mais palpável, o Lindomar é mais palpável. Está entendendo? Tô. E é muito boa a sua pergunta. Nós vamos ter que fazer ou que sofrer uma verdadeira revolução no nosso conceito de evangelho, de igreja, né, de cristianismo. Por quê? Porque a Bíblia nos revela que o novo nascimento, ele, na verdade, significa uma reconexão, uma restauração da conexão do homem com Deus, através de Jesus, que é o caminho que faz essa ponte, e para que o homem seja cheio do Espírito Santo, que é a pessoa e a presença de Deus que entra para morar no homem, e a partir desse momento encher o homem, consolar, fortalecer, animar, guiar a toda a verdade, revelar a Cristo, manifestar os dons, ou seja, fazer com que ele seja produtivo, seja útil no reino de Deus. Se eu desconsiderar esses princípios que são absolutos, inevitavelmente as pessoas vão depender de mim. Mas se já de cara eu já vou crendo no Evangelho, por exemplo, Atos 2, 38, começo do capítulo, quando desceu o Espírito Santo, Pedro se levanta e começa a falar sobre Jesus. Se você ler com atenção, ele falou tudo aquilo que nós compartilhamos ontem à noite. Aí no verso 37 diz que essa palavra compungiu o coração deles. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Né? Porque ele falou sobre Jesus. E eles entenderam, o Espírito Santo, na verdade, trouxe a revelação, e aí eles perguntaram: o que faremos? Em Atos 2, 38, Pedro responde: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amor. Se estas coisas forem experimentadas, a dependência da pessoa vai ser de Deus. Vai nascer um bebê saudável. Amém? Um bebê saudável, então, vai nascer um discípulo saudável, que ama a Deus, tem sede de Deus, quer estar com Deus, quer conhecer a Deus, e você só vai ser um irmão mais velho e um cooperador com ele, para conduzir e ajudá-lo a conhecer a Deus. Você lê João 17, você fica impressionado, porque Jesus, naquele capítulo, ele está prestando contas do seu ministério a Deus. Aí Jesus dizia o seguinte: olha, Pai, falando sobre o seu discipulado, eu lhes fiz conhecer o teu nome, dê-lhes a tua palavra. Isso é maravilhoso. Entende? Então Jesus eram teus, tu nos confiastes, mas eram teus, são teus, guarda-os em teu nome que me destes. Entendeu? Então você vê que o discipulado de Jesus era levando eles a conhecer a Deus, Pai. E a gente tem que trabalhar da mesma forma, senão a dependência vai ser de nós, e fatalmente, se eles dependerem de nós, eles vão se dar mal, podem até morrer posteriormente. Amém. Obrigado, Débora.
Mais uma pergunta de vocês? Quem gostaria de fazer? Cadê o Josi? O Josi está com o microfone ali. Eu queria perguntar. Então pergunta aí por esse. Vou perguntar daqui mesmo, tá mais fácil. Pastor, ainda na questão do discipulado, Deus, a gente, ainda que você instrua no caminho e você aponte para Cristo, sempre tem, a gente tem as pessoas que não conseguem entender isso. Como é que nós, os irmãos, como é que nós podemos fazer então para não permitir que a pessoa se torne essa pessoa dependente, embora você já tenha feito todo o esforço para apontar a Cristo para a pessoa? Porque aí você fica, não sei se os irmãos pensam assim, às vezes você fica em cima daquele muro em que você fala, puxa vida, eu preciso seguir instruindo as pessoas a andar com Cristo, e essas pessoas não me deixam seguir instruindo os outros. Como a gente consegue trabalhar essa situação? Sem ferir a igreja, obviamente. Nós precisamos depender do Senhor para cooperarmos com o Senhor, para que as pessoas dependam dele também. É difícil a gente falar sobre isso, eu peço que os irmãos me compreendam, mas dependendo da nossa relação com o Senhor, esse trabalho prospera ou não, né? Jesus dizia o seguinte, olha, por eles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Jesus se santificava para que os discípulos também pudessem ser santificados na verdade. Aí Jesus dizia assim, olha, eu não rogo pelo mundo, eu rogo por eles. Sabe o que é rogar? Rogar é pedir com insistência. É você pedir, não é assim, Senhor, abençoa essa comida, amém, né? Que nem a gente ora assim às vezes. É você dobrar o joelho e Pai, rogar, pede, Pai, ou seja, até acontecer. Alguns anos atrás o Senhor falou conosco, a gente sempre procura assim, o que é a oração ideal? É aquela que persevera até obter a resposta. E nós somos sempre de ânimo muito curto, né? Então, resumindo, eu sempre falo para os irmãos, olha, eu estou ganhando mais discipulando vocês do que vocês sendo discipulados por mim. Então, discipulando outras pessoas, eu ganho mais de experiências, de dependência de Deus, de trabalho do Espírito Santo na minha vida, porque eu vou precisar muito mais do Senhor para cooperar com os irmãos, entendeu? Então, fé, dependência de Deus, e insiste e trabalha, porque uma hora vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastor Daniel, fala um pouquinho da rotina, fala um pouquinho da semana, dos dias, dos cultos, igreja, casa, amigos. Como que é essa rotina da igreja lá? Como é a rotina do Daniel, enfim? É igualzinha de vocês. Muito tempo perdido. Aí daqui um pouco você se toca que está perdendo tempo e tem que voltar de novo. Coisa errada, tropeça aqui, cai. Ou seja, a nossa vida é normal, igualzinha a de vocês. O Espírito Santo sempre nos ajuda. A palavra de Deus sempre é uma luz para os nossos pés. Uma coisa muito importante que eu posso falar assim com humildade, Deus tem nos ajudado a meditar muito nas Escrituras. Raramente eu começo um dia sem ler muito a Bíblia. Ler com anotações. E a gente tem instruído os irmãos já há anos. Temos uma leitura bíblica progressiva anual, que já estamos fazendo isso já há alguns anos. E assim, no meu caso, eu já me tornei dependente, eu não consigo mais. Se eu não ler a Bíblia um dia, eu me sinto mal. Então, é uma coisa que já parte, e eu vejo que é um recurso maravilhoso que o Senhor nos tem dado, porque você coloca munição e recursos nas mãos do Espírito Santo, porque a palavra é a espada do Espírito. Então, é aquilo que eu disse, a nossa vida é normal. De vez em quando eu me bico com a Selma.
que é minha esposa. Você sabe o que significa se bicar? Não é beijo, não. Às vezes é bico de... Mas aí o Espírito Santo pega aquela palavra e já ajuda, pede perdão, corrige, restaura, vai, volta. Ou seja, a vida é normal. É o Senhor que tem feito a diferença, nos ajudando bastante, inclusive nos erros que nós cometemos. Nós não somos superior a vocês. Somos todos iguais. Amém? Amém. Dividindo o tempo com a família, com a igreja, os discípulos na semana. O pastor vê todos de uma vez, são pessoas específicas, é um discipulado contínuo, como se diz, vitalício, ou é uma coisa mais pontual? Aquele irmão precisa daquele ajuste, eu quero ajudá-lo nessa edificação, enfim, e aí depois são outras pessoas. Como que isso acontece na prática? No dia a dia, nessa rotina? Eu insisto em dizer que é igualzinho de você. Por quê? Porque a gente também comete os mesmos erros. Então, tudo isso que vocês perguntaram, nós também já cometemos os mesmos erros. E até hoje tem gente achando que pode dominar discípulo, que os discípulos dependem deles, até a mesma coisinha. Nós não somos diferentes. A Baixada é tudo igual daqui. É igual. Onde tem homem, ser humano, é a mesma coisa. Tem esses que sugam, né, que não quer largar do peito, que definha o pai e a mãe, ou seja, é da mesma forma. Mas, assim, estrategicamente, nós temos um encontro semanalmente, um encontro geral, e alternamos esse encontro também com o que nós chamamos de microgrupos, de grupos menores, de juntas, ligamentos, né, de 2 e 3. Então, a gente não reúne sempre todos os discípulos na nossa casa. Fazemos um encontro, mas depois permitimos que eles tenham encontros entre si, encontros pequenos, onde a gente vai também supervisionar esses encontros. Então, a gente tenta fazer o mais dinâmico possível, sempre tentando reduzir ao máximo o número de pessoas. Porque Mateus 18, Jesus disse que onde estiverem reunidos 2 ou 3 em seu nome, ali Ele está no meio. E a gente tem compreendido que quanto menor o número de pessoas, maior a participação, a liberdade, entendeu? O tempo flui muito mais, né? Tem gente que, num grupo de 10, de 12 pessoas, não abre a boca. E vocês sabem muito bem que existem pessoas que são muito extrovertidas. Tem gente que domina o encontro. Tem gente que é falador, né? As pessoas que tu tem que dar um jeito de calar aquela pessoa, porque ela fala demais. Ela domina a reunião inteira, se ela puder. Mas eu acho que aqui não tem essas coisas, só lá em São Vicente. Né? Aí aqueles que são um pouquinho mais introvertidos, eles morrem, né? Ali num grupo onde tem essas pessoas, né, com esse temperamento assim mais expansivo. Então, a gente tenta reduzir o número ao máximo. Temos o encontro geral, aí das células, né, dos grupos familiares e dos microgrupinhos também, onde o pessoal tem testificado que tem sido muito prático, produtivo, né, edificante, porque eles têm uma liberdade maior, um tempo mais livre, né, para se conhecerem, para compartilharem, confessarem seus pecados uns aos outros, ou seja, pregarem o Evangelho juntos também. Então, a rotina mais ou menos é essa. Encontros semanalmente dos grupos nas casas e também dos microgrupos. E a gente também sempre incentiva um discipulado direto, pessoal, não trabalhar apenas no coletivo, mas também, né, um a um, individualmente também com os irmãos, né? O pastor conhece o pastor Eibe, né, também? Conheço, é um amigo pessoal meu. As pessoas, elas são o resultado do evangelho que elas ouvem. Dependendo do que ela ouviu, ela vai procurar e viver com base naquilo ali. Então, é melhor para nós pregarmos o evangelho do reino de Deus mesmo, cujo conteúdo é o arrependimento, que é o abandono da independência, a metanoia, mudança de mente, mudança de coração, a centralidade em Cristo, o reino do Senhor Jesus, desse que nós falamos ontem, que foi exaltado à destra do trono de Deus,
feito Senhor e Cristo, que governa todas as coisas, está acima de principados, potestades, que além de Salvador, ou melhor, antes de Salvador, é Senhor. Como assim? Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É simples interpretar esse texto. Então, se eu não confessar Ele como Senhor, não crendo no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu não sou salvo. Então, assim, tem gente que nasce, se assim eu posso dizer, com outra mensagem. Aquele que Deus vai resolver seus problemas, você vai ficar rico, né, que vai curar você. Ou seja, né, outros evangelhos que não é o evangelho verdadeiro, do reino de Deus, o evangelho que Jesus, os apóstolos pregaram e que Deus nunca abriu mão, né, ou liberou a igreja para pregar outra mensagem. Mas a gente é assim mesmo, a gente às vezes obedece e faz o que a gente quer. Acha que as estratégias de Deus, ou a estratégia de Deus, não funciona. E a gente impõe a nossa estratégia sobre a de Deus. Então, aí essas pessoas são geradas com essas outras mensagens, então ela vai ficar vivendo com base nessas mensagens. Um exemplo prático. Teve um discípulo nosso que uma vez disse assim, eu preguei o evangelho para uma pessoa. Eu falei, é mesmo? O que você falou? Eu disse para ele lá na minha igreja que tinha uma música maravilhosa. Falei, eu vou... Não, rapaz! Por quê? A pessoa vai para a igreja porque tem uma música maravilhosa? Vai ter que sempre ter uma música maravilhosa. E na igreja é difícil manter uma música maravilhosa. Quando a música não for maravilhosa, ele vai, né? Amém? Deu para compreender? Então, as pessoas serão o resultado da mensagem que ouvirem. E dependendo da mensagem que elas ouvirem, elas vão viver com base naquilo ali. Amém. Mais alguma pergunta, pastor Paulo? Seu Paulo. Pastor, eu nem perguntei para o pastor Pipa essa minha pergunta. O mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Antes eu não me amava. Nos meus humildes conhecimentos hoje, como vou dizer, o nosso amor, agora Cristo morreu por nós. Então, eu analiso o seguinte, nos meus humildes conhecimentos. Hoje, eu presumo que, para mim amar a mim mesmo, eu tenho que ser... Eu preciso ser útil, assim, para o seu próximo. Porque antes, para mim, era um amor, carnal. Eu me tornei evangélico aceitando Jesus uns 9 anos atrás. E eu estou certo nesse meu pensamento. Para mim amar a mim mesmo, eu preciso ser útil e agir espontaneamente para com o seu semelhante, independente de qualquer coisa. Tá certinho, meu irmão. Inclusive, a gente pode aperfeiçoar esse texto que eu citei, do mandamento na lei, com o que Jesus fala em João 13, 34. Aí ele diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu. Agora o modelo é Jesus. Eu vos amei. Então Jesus passa a ser agora a minha inspiração e a minha motivação, acima até, né, do conceito que eu tenho e de repente da relação que eu mantenho comigo mesmo, né? O que o irmão falou corretamente. Tem gente que nem ama a si mesmo, né? Tem muita gente que não se ama. Aí, quer dizer, ela fica incapaz de amar também outras pessoas. Mas agora Jesus é o modelo. Ele nos amou entregando a sua vida. E porque Jesus fez isso, então eu também quero dar a minha vida por causa de Jesus, que está acima até
dos meus conceitos, do que eu desejo, do que eu posso. Não, Ele é agora a minha motivação e a minha inspiração. Muito boa a sua pergunta, viu, meu irmão? Obrigado, querido. É uma coisa que me incomoda às vezes demais, né? Assim, até perante a nossa igreja, né? Até perante a coisa no povo, nas pessoas, né? Que nem eu faço parte da recepção da igreja e eu vejo assim, o que Cristo apresentou para mim é como eu tenho que apresentar para as pessoas. Então, a igreja que Ele apresentou para mim é que eu procuro apresentar para as pessoas, entendeu? E assim, como é que eu levo muito aquele mandamento na minha vida, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Só que como eu posso ir pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos se dentro da igreja, a igreja não está em comunhão, a igreja não está em conexão? Como é que eu posso fazer outras pessoas conhecerem o Cristo que eu conheço, eu mostrar a igreja que foi mostrada para mim, eu mostrar Cristo que foi mostrado para mim para as pessoas, se eu não estou bem com o meu irmão, entendeu? Se a comunhão entre a igreja não está certa, entendeu? Eu sei que não tem igreja perfeita, que não somos perfeitos, claro. Mas assim, entre nós mesmos a gente não se conhece, a gente não tem aquele contato. Como que a gente pode ir afora? Porque Jesus fala para os discípulos, ele é bem enfático quando ele fala: agora que vocês me conhecem, vão, falem de mim para as pessoas. Então, como é que a gente pode falar se a gente entre os irmãos não tem aquela conexão mesmo? Entendeu? Boa pergunta, viu? E você trabalha numa área muito importante. Essa área, introdução que você falou, né, de recepção, muito importante. E eu quero até usar a área que você trabalha para trazer como exemplo até para todos nós, porque o primeiro nível, não sei se eu posso usar essa palavra, mas o primeiro estágio, a primeira etapa do nosso trabalho já é interno mesmo, é entre nós. Então eu não posso pensar em fazer algo fora da igreja que eu não esteja fazendo já em benefício da própria igreja. Eu acho que é Lucas 22, 31, quando Jesus adverte a Pedro dizendo: Simão, Simão, Satanás vos reclamou para vos peneirar como a trigo. Eu, porém, roguei por ti, de novo rogou, né? Eu roguei por ti, né, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, como é que eu vou olhar para a igreja, olhar para os são meus irmãos? A quem eu devo servir e abençoar? Em primeiro lugar, como Paulo ensina, um mandamento apostólico, aos domésticos da fé, aos meus irmãos. Então, eu zelo deles, dou exemplo para eles, encorajo a eles, ajudo eles. Ao mesmo tempo, eu estou treinando, né, ali no meio da família. Estou também formando, ajudando os meus irmãos e aumentando esse contingente, esse número de pessoas que, assim como eu, também vai servir também para fora. Então, precisamos olhar a família, a igreja como uma família de Deus mesmo. Por exemplo, você é casado? Tem filhos? Ainda não. Quando você tiver filhos, você vai ver que eles não são perfeitos. E aí eu te pergunto, quando você tiver essa prova, o que você vai fazer com eles? Vai amá-los. Por quê? Porque são seus filhos. Você tem irmãos? Quantos? Um irmão. Um irmão. E vocês cresceram juntos? Sim. Mar de rosas, nunca teve problema entre vocês? Não, tivemos. Tiveram. Muitos, até hoje. E o que você fez com ele? Eu amo do mesmo jeito. Aleluia! Isso é a igreja. É o mesmo amor de Cristo. É isso aí. A igreja é isso aí. Dentro da igreja tu vai achar gente de tudo quanto é jeito. Gente mais maduro, gente imaturo, gente volúvel, gente... Você acha de tudo quanto é jeito. Do mesmo jeito, imagina eu que tive 7 irmãos. O meu irmão caçula, uma vez, correu atrás das minhas irmãs com um bicho, num pau, né, num pauzinho, numa madeira, deu uma volta nas minhas irmãs no quarteirão inteiro. Olha que malvadeza. Uma vez eu estava doente, ele sentou um vidro de perfume na minha cabeça, rapaz. Então, lá em casa tinha essas coisas. Quando eu encontro meu irmão, nos cumprimentamos com um ósculo.
um beijo, um abraço. É um negro enorme da minha altura, meu irmão. Tá até inclusive com alguns desafios, mas eu amo tanto, é meu irmão. E a igreja é assim, amém? Então a gente sempre vai ajudar uns aos outros, ser exemplo uns para os outros, né? Cooperar uns com os outros, perdoar uns aos outros, trabalhar na vida uns dos outros, servindo uns aos outros, amando, como o irmão disse, uns aos outros, e assim nós vamos, como família e como igreja, amadurecendo, crescendo, nos santificando e nos tornando capazes de fazer o que estamos fazendo dentro de casa, do lado de fora. Mas primeiro tem que ser acertado dentro, né? Tem que Vamos ser usar, assim, na visão dinâmica, como Jesus diz, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, você faz dentro e fora. Entende? Quando Jesus chamou os discípulos, diz: vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Então, assim, a sala de aula é o mundo. Quando eu estou dentro, eu estou trabalhando dentro. Quando eu estou fora, trabalho fora. Ou seja, não para nunca. Não é assim, eu faço isso, depois eu faço... Não, eu faço aqui, faço ali. Ou seja, eu estou fazendo sempre, vivendo sempre tudo aquilo que Deus deseja realizar na minha vida. Amém? Amém. Obrigado, Davi, também. Patrício, aqui, pediu. Paz, pastor. A gente encontra um desafio muito grande no que se diz respeito ao cuidado das pessoas, o discipulado com elas, porque a gente percebe que a gente tem muita dificuldade para que os líderes, as pessoas que de fato se dispõem a servir, a cuidar, a pregar o evangelho, a discipular, permaneçam firmes no caminho. Muitas delas parecem que se cansam, exaurem as suas forças, perdem a motivação, não querem mais trabalhar, ficam cansados das reuniões e o pastor fica lutando, né? O pastor fica lutando, querendo formar, querendo que ele dê mais fruto, e aí eles ficam mais de novo, mais reunião, mais de novo, mais retiro, mais de novo pastor, e o pastor, não, vamos lá, fica insistindo. Eu sei que é difícil diagnosticar porque cada caso é um caso, mas será que a gente podia entrar num contexto geral do porquê que os líderes sentem tanta dificuldade de permanecerem trabalhando com vigor, com entusiasmo, com paixão e produzindo como começaram? Porque todos, quando começam, tá no primeiro amor e eles vão para cima e fazem tudo e conseguem produzir, depois eles vão se cansando e vão perdendo os frutos porque não conseguem dar continuidade. Amém. Excelente pergunta, meu irmão. O nosso serviço é o reflexo da nossa comunhão com o Senhor. Aí nós voltamos de novo para João 15. Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aí ele diz: toda a vara em mim. Aí, a partir daí ele vai, né? Estai em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, nem vós podeis dar se não estiverdes em mim. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada. Ou seja, onde eu estou querendo chegar? Nós temos que permanecer nele. Se permanecermos nele, pode passar anos, décadas, nós continuaremos subindo para a glória do Senhor. É que chega num determinado momento que tem pessoas que tiram os olhos do Senhor, enfraquece a sua relação com o Senhor, sua comunhão com o Senhor, e isso obviamente vai se refletir no seu serviço. Eu costumo dizer o seguinte, aprendi inclusive com os meus pais, que esse trabalho é um trabalho impossível de ser feito na força da carne. Parece simples, não é fazer discípulo? Não, eu sei, sou eloquente, sou inteligente. Não é, não. Não é, não. A coisa é espiritual. É simples para quem depende de Deus. Para quem vive com Deus. Mas para quem visita a Deus, né? Aquele salmo é tão engraçado, né? Porque o salmo diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, ou diz do Senhor, Ele é, ou seja, não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo.
Né? Que a cena é o que habita. Tem que habitar, ficar lá. Jesus era assim. Ele fazia discípulo, mas se retirava para lugares solitários, orava. Às vezes os discípulos estavam até presentes, eu não lembro se é Lucas 18 ou Lucas 11, que diz que Jesus estava em um determinado lugar, estava orando, e os discípulos estavam presentes. Quando ele terminou, os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Então você vê que eles tanto se retiravam, e quando os discípulos estavam presentes, mas larga eles lá, eu estou com meu pai aqui. E isso, inclusive, provocava, né, o interesse deles também, porque imagina como era a oração de Jesus. Para eles depois pedirem como era isso. Devia ser algo maravilhoso, né? Uma intimidade, uma comunhão tão preciosa. Então, todos nós, irmãos, precisamos tomar muito cuidado na nossa comunhão com o Senhor. Porque se enfraquecermos isso, aí o trabalho vai enfraquecer também. Vamos nos cansar, desanimar, entendeu? Como diz a linguagem lá embaixo, chutar o pau da barraca. Tem gente que não aguenta mais. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim: eu não aguento ver gente. Ô pastor. Eu não aguento ver gente, sabe? Arrepio, ele. Eu estava cansado. Mas no Senhor nós somos renovados sempre. Amém. Amém, amém. Se estamos com algum problema no fazer, deve ser porque o nosso ser já está com algum desajuste. Isso aí. Isso aí. Faça uma pergunta. Antes do Alan fazer a pergunta, eu comentei João 15, né? Porque se uma vara se desconecta da videira, ela deixa de receber a seiva. Ela morre. Ela seca. Não é verdade? Ela morre. Então, assim, precisamos estar ligados em Jesus, para que a seiva do Espírito, da palavra, flua sempre, continuamente em nós. E, mais uma vez, não quero passar para vocês qualquer visão distorcida a nosso respeito. Irmãos, eu sou igual a vocês. Poucos dias atrás, eu estava meio em crise também. De vez em quando, a gente entra numa certa crise. Mas a crise não nos vence, né? A gente vai e depois corre para o Senhor. Mas sabe quando você está... A gente sente isso, todos nós. Mas quando a gente vai para o Senhor, aí Ele renova, entende? Ele renova e nos ajuda a ver aquilo que na nossa limitação, na nossa estupidez, a gente não está conseguindo ver. Todos nós somos iguais. Não tem um super. Por isso que a palavra de ordem é depender de Deus. Todos nós dependemos de Deus. Amém? Amém. Baseado nessa explanação que você fez aí, sobre a igreja, o cuidado, eu queria perguntar qual foi o cenário que te fez fazer a música Corpo e Família. Somos corpo e assim bem... Como é que aconteceu isso aí? Nós recebemos essa música quando ouvimos uma palavra ministrada por um dos nossos pastores, baseada em Ezequiel 36, né? 26, ali onde o Senhor faz aquela promessa maravilhosa: vos darei um novo coração, tirarei de vós o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis as minhas ordenanças, os meus juízos e os observeis, né? Mas o que acontece? A gente estava conseguindo ou começando a viver uma vida simples como igreja. Porque a visão que nós tínhamos e até a experiência que nós tínhamos era de uma vida cristã complexa. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. O que é? De ativismo, de né? Acho que você entende o que eu estou querendo dizer, né? Que a igreja é mais uma coisa do que uma família. E aí Deus estava mudando isso em nós. E a gente estava conseguindo... Por exemplo, hoje nós almoçamos juntos na mesa ali. Eu amo essas coisas.
né? E rindo, brincando. Nós somos uma família. E ali a gente se edifica mutuamente, conversa, ou seja, a igreja é isso aí. Deus sempre sonhou em ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, é como se a gente estivesse descomprimindo, né? Tirando aquela carga, aquela casca, aquela religiosidade, aquele peso, aquela tradição, para vivermos algo simples. Por que eu usei o exemplo para o irmão da relação com os filhos, com o irmão na carne? Porque a igreja é assim. Eu estou muito à vontade entre vocês aqui. Nós não nos conhecíamos. Conhecia o Alan, né, a Roberta, mais alguns irmãos, acho que o Júnior está aqui, o pastor Júnior. Os demais eu não conhecia. Aí, você acha que eu sou extrovertido? Não, eu até que sou uma pessoa tranquila. Mas eu olho para vocês, são meus irmãos. Vocês vão ter que me engolir, me aguentar. Aí por mais que isso não faça parte, minha esposa está aí de prova. Não sou expansivo assim. Mas acontece alguma coisa quando eu estou no meio da igreja. Eu não sei explicar. Eu tenho que mexer com um, abraçar um, beijar um outro, e, né, brinca com um. Ou seja, porque eu me sinto muito à vontade. Aleluia. Porque nós somos uma família, amém, meus irmãos? Parece que eu conheço vocês há anos. Impressionante. Que negócio é esse? É o Espírito Santo que testifica, né? Somos filhos de Deus e somos irmãos em Cristo. Amém? Então, essa música veio desse novo nascimento. Uma coisa importante de eu frisar também é que tem gente que fala que é uma música de comunhão. Mas a grande ênfase do Corpo Família é novo nascimento. Porque só quem nasce de novo consegue amar os seus irmãos. Se você ainda não teve essa experiência de conversão, de novo nascimento, você não vai conseguir amar seus irmãos. Mas se o seu coração foi mudado, o Espírito Santo agora mora em você, Deus ajuda você a você amar, perdoar, né, insistir com as pessoas, honrar seus irmãos. Acontece, volta e meia, como eu disse, as lixas, mas a gente resolve, né? E não ficamos bicudo um com o outro, o sol não se põe sobre a ira, a gente não muda de igreja porque não consegue mais ficar junto. Não, a gente resolve os problemas, porque somos uma família, porque o Senhor nos dá essa força. Amém? Glória a Deus. Posso mudar o tema aqui, pessoal? Alguém teria mais alguma pergunta em cima? Aqui, ó, o Thay. Tá aí o Thay aí, ó. Tá aí o Thay. Paz do Senhor, prazer em revê-lo. Prazer, meu irmão. A minha pergunta é a seguinte: no que diz respeito a cuidado de pessoas, a gente sabe que requer tempo, a dedicação, a gente se esforça de fato, após entender a essência do Evangelho, a cuidar das pessoas. Enfim, a ir na casa, a orar por elas. Só que tem pessoas que não correspondem, elas não reagem a tal cuidado, aos trabalhos, e a sensação é que o tempo está sendo perdido. Essa pessoa te suga, como o pastor disse, ela suga você. Nós nos comparamos como tambor. Nós nos enchemos da presença de Deus, nos enchemos de Deus, de combustível, e as pessoas elas vêm ao ponto de sugar você, e elas não respondem, não crescem, não evoluem. A minha pergunta é a seguinte: qual a melhor posição diante a tais pessoas? Elas não reagem, não evoluem, e a gente sempre em cima da mesma coisa. É por esse caminho, é isso, e não vai, não corresponde. Eu queria saber qual a melhor posição a ser tomada diante a elas, né? Boa pergunta. Eu falei sobre depender de Deus. E eu não quero ser simplista, né? Porque eu sei que isso é muito desafiador para todos nós. Mas essa tarefa de formar discípulos, ela precisa nos levar a depender de Deus mesmo, em todas as coisas. É interessante que a gente falou sobre Jesus, e Jesus pôde, naquela oração de João 17, dizer assim: Pai, dos que me destes, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse ainda as Escrituras. Jesus, naquela situação complicada, traído por Judas, quando o recebe no jardim, naquela noite, imagina uma noite fria como essa, né? Ele olha para Judas e diz: amigo, aqui viestes.
Ontem eu disse que ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quando Jesus chamou Judas de amigo, ele não foi irônico, senão as Escrituras já se contradiriam. Ele foi sincero. Judas é que não aproveitou a oportunidade, não reconheceu o que ele tinha. E se ele se perdeu, eu creio, né, que deve ter se perdido mesmo. Falei ontem sobre o Hades, talvez esteja nesse lugar hoje, onde não apenas as chamas doem, mas a consciência, como foi a consciência daquele rico que morreu. Tenho 5 irmãos. Alguém precisa ressuscitar dentre os mortos para dar testemunho, para eles não virem para esse lugar. Imagina o Judas. Eu andei com ele 3 anos e meio. Então, assim, nós vamos ter que, eu digo isso, mas com humildade diante do Senhor, reconhecendo que somos iguais e é um desafio para todos nós. Vamos ter que amar as pessoas até o fim. O amor, né, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E jamais acaba. O amor não falha. Então, quem discipula uma pessoa, quer ela dê retorno ou não, tem que amá-la. Tem que amar. E aí amar, o amor independe do retorno que a pessoa dá. Por isso que Jesus disse, olha, amai aos vossos inimigos, meu Deus, bendizei os que vos maldizem, fazei bem àqueles que vos perseguem, vos odeiam. Isso é uma loucura. Não, isso é o reino de Deus. Então, vou ter que amar a pessoa. Ama. Tem gente assim, tive uma experiência de um discípulo, que sabe que tu olha e fala, isso não vai virar nada. E aí você começa a ficar com o coração pesado, começa a evitar. Aí, peraí, ele não é meu, ele é do Senhor. E eu vou ter que prestar contas ainda. Ama. Se o jeitinho dele de caminhar é daquele jeito, respeita. E busca o Senhor, quem sabe Deus vai lá na frente fazer alguma coisa com ele. Né? Mas eu não posso forçá-lo, não posso destruí-lo, não posso destruir a cana quebrada, pisar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Porque ainda tem um fio de esperança na vida daquela pessoa. E Deus está no controle. Às vezes a pessoa passa por uma situação terrível na vida dela e o que você não conseguiu em 10 anos com ele, num momento, numa situação, Deus muda aquela pessoa. Eu já vi gente surgir da cinza quando Deus decidiu apertar o calo daquela pessoa. Então nós vamos ter que amar até o fim. Seba. Segura aí, Thay. Alguém tinha levantado a mão daquele lado ali também ou não? Podemos falar de uma área da igreja aqui, mudar o tema? Alguém gostaria ainda de fazer alguma pergunta nesse sentido? Grupo pequeno, discipulado, enfim. Presbítero Edivaldo. Eu quero fazer uma pergunta ao pastor, não sei se vai mudar o foco, mas que eu pensei aqui de perguntar ao pastor. A sua primeira música, pastor, foi uma inspiração de Deus? Digamos, uma visão que Deus te deu? Porque você viu na igreja, como é que foi assim, o primeiro louvor que o pastor fez? Eu queria saber assim, como suas músicas mexem tanto com a gente, assim, muito, eu acho assim, muito espiritual, né? Glória a Deus. E isso eu tenho pensado nisso aí, como foi? Boa pergunta, irmão. O irmão me fez voltar lá atrás agora. Porque eu lembro que 10 anos de idade eu já compunha já. Inclusive eu tive uma experiência interessante. Toda criança é desorganizada e eu tinha o meu caderno de músicas. E como eu era desorganizado, esse caderno vivia de perna pro ar no chão da casa. Minha mãe varreu a casa, jogou o caderno fora. Teve música que eu não lembrei nunca mais.
Então, teve músicas muito antigas que nós recebemos. Algumas a gente se esforçou para fazer, né, que não compreendíamos bem, né, e assim, tinha aquele desejo, mas não dependíamos tanto do Senhor para ouvir dele, né, a revelação da palavra e tal. Então, assim, eu acho que as primeiras, elas foram talvez um pouco mais forçadas e mais emotivas, uma coisa assim mais, como é que eu posso dizer, da alma, da minha alma, uma coisa que, né, que eu não sabia bem o que era e eu tentava, achava interessante, tinha grande ênfase na perspectiva musical, na música, né, como foco de tudo, mas depois, né, de alguns anos, quando o Evangelho começou a ficar claro para nós, a gente começou a ler um pouquinho mais as Escrituras, a Palavra de Deus, fomos batizados com o Espírito Santo, aí mudou. Aí, de fato, elas vieram como inspiração, como resultado da nossa leitura bíblica, como resultado das experiências que nós tínhamos com a igreja. Por exemplo, não sei se vocês conhecem aquela música, não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão, o amor é maior e em Jesus eu e você somos um, eu quero ser uma bênção para você. Eu estava com fome, eu não tinha o que comer em casa, irmão, eu não tinha o que comer na minha casa. Eu e minha esposa já tínhamos o Eric, nosso filho, e um dia bateram na porta da nossa casa. Aí olhamos no olho mágico ali, era uma pessoa, e essa pessoa estava com um carrinho de mercado cheio de compras. Deus teve que tratar inclusive com o nosso orgulho. Nós ficamos sem chão. Às vezes tem pessoas orgulhosas que não conseguem nem receber. E nós ficamos desconcertados. Abre a porta, sabe? Você está precisando. Vamos abrir, obviamente, né? Mas você entende? Deus trabalhou conosco. Deus nos supriu através da vida daquele irmão que foi enviado pelo Senhor para suprir uma necessidade que nós tínhamos na nossa casa. Então você vê, essa música veio. O meu amor, meu coração. Quem ouve pensa assim, poxa, ele estava, né? Papai Noel, né? Abençoando o meio mundo. Não, eu estava, eu recebi do Senhor. Eu canto muito, Deus é o meu refúgio. Tenho percebido que eu canto muito essa música. E às vezes as pessoas pensam, canto porque você é negro, canto porque ela é um reggae, né? Não. Meu pai, na nossa casa, um homem iletrado, limitado a nível de conhecimento, que mal estudou, ele vivia memorizando a Bíblia dentro da nossa casa, meu pai. E um dos textos que eu lembro claramente, meu pai recitando de cor, imagina, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus, que não temeremos ainda que a terra se mude. Meu pai citava esse texto na nossa casa. Eu via meu pai citando essa passagem de cor. Eu cresci ouvindo meu pai, tentando memorizar as Escrituras. Ele lia muito a Bíblia. Eu sempre via meu pai lendo a palavra de Deus, e da minha infância, eu lembro muito claramente esse Salmo 46. E Deus nos deu essa canção, e eu creio nesse link, né, nessa ligação também do exemplo do meu pai, que era um homem que amava o Senhor nas suas limitações, amava a palavra, memorizava a palavra, e isso veio como uma influência também sobre a minha vida. Então as canções, elas vêm assim, cada uma tem uma historiazinha interessante. Essa pergunta do irmão foi muito boa, me fez voltar lá atrás também. Muito obrigado, irmão. Obrigado. Ô Dani,
Eu só queria lembrar que o irmão que foi levar as compras em casa, ele não tinha também abundância. Por isso até que esse cântico é compartilhar e dividir o que eu tenho, porque eles pegaram, na verdade, o casal pegou o tique que eles tinham de compra, que ela recebia, e dividiu metade das compras para eles e metade para nós. Ouviram bem, irmãos? Eita Deus. Obrigado, amor. Canta uma palhinha, eu quero ser uma vez. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer, em Jesus eu amo você. Glória a Deus pela igreja, aleluia. Glória a Deus pela igreja. Glória a Deus pela igreja. E eu já posso dizer, obrigado. Eu já posso dizer que eu amo vocês também, viu? Nós temos sido recebidos com tanto carinho aqui, né, Selma? Quero agradecer Pastor Pipa, todos os demais irmãos, Alan, Roberta, todos os presbíteros, a liderança, cada um de vocês. Tem sido um tempo muito precioso para nós também. Muito obrigado, vocês são muito especiais. E eu vejo Jesus na vida dos meus irmãos. Vocês não fazem ideia como vocês também já estão nos abençoando. Agradeço de coração. Amém, amém. Eu acho que o pastor Daniel também não fazia ideia o quanto ele abençoou a gente, né, pessoal? O quanto ele... Era justamente nessa linha do Edivaldo que eu queria entrar um pouquinho agora e compartilhar com vocês, porque as canções... Pode ficar perguntando para o Gil. As canções é algo tremendo que o Senhor faz através da música, né? Vocês já tiveram dificuldade de orar, de entrar na presença de Deus? E aí, talvez pelo pecado que você está, né, constrangido, e aí você coloca uma canção, e a canção amolece seu coração, sabe? Põe você de joelhos na alma, no espírito. Já aconteceu com vocês? Comigo acontece direto. E aí aqui dentro você se ajoelha e a canção te prepara para entrar na presença do Senhor. A canção te prepara para se achegar a Ele. É muito forte isso para mim. Eu gosto das canções, eu gosto de tocar e cantar canções. Eu gosto de gastar um bom tempo assim, investir um bom tempo na presença de Deus com as canções. E as canções, particularmente do pastor Daniel, eu acho que eu conheci o pastor Daniel por você, né, Alan? O Alan que trouxe uma vez um CD ou alguma música do Daniel para casa. Era fita cassete naquela época. Você é antigo, hein, Daniel? Eu não sei, mas um só Deus, um só Senhor, né? Nem a morte, nem a vida, e o Pai iluminou, tantas canções que mexiam muito comigo e me educaram, principalmente porque as canções do pastor Daniel, vocês percebem que elas falam muito pouco sobre o homem em si, elas exaltam muito o Senhor e tem eu ficava pensando assim, como é que ele consegue pegar o texto bíblico, pôr uma música e né, parece que está transcorrendo certinho o texto bíblico. Eu achava aquilo o máximo. E eu gostava muito de estudar a palavra de Deus, de ler também. E pastor, eu confesso que eu ficava tentando fazer igualzinho. Mas não dava. E deve ter saído coisa melhor. O pastor Azaf disse que o pastor Daniel é o único cara que consegue colocar a palavra longanimidade numa música e ficar boa.
como é que consegue um negócio desse? E as canções mexiam muito, né? Exaltavam muito o Senhor. E eu acho que a gente pode resumir um pouco de toda a nossa conversa aqui, que tudo começa na nossa comunhão com Deus, se estamos próximos de Deus, se o conhecemos, se estamos junto dele, a nossa perspectiva sobre o próximo muda, a nossa perspectiva sobre nós mesmos muda. E quando a gente canta canções, a gente soma essa experiência com Deus, cantando canções que exaltam ao Senhor, né? Que não exaltam o homem, mas exaltam o Senhor. Eu acho que isso é uma explosão, é um dínamo, sabe? Eu me lembro de muitas experiências que eu tive de oração, de vigília, com as canções do pastor Daniel, e eu ficava com essa dúvida, falei, um dia eu vou conhecer esse homem, e um dia eu quero poder saber como é que isso transcorre. Uma coisa que é importante, pastor Daniel, que você disse, é que durante as manhãs, né, o pastor gosta muito de mergulhar na palavra, de aprender mais a palavra. Isso já se tornou um hábito, né, que não pode começar um dia sem fazer isso. Isso é muito bom, isso é uma disciplina espiritual muito interessante. Mas a minha pergunta é, quando você lê o texto, como que vem essa musicalidade? Porque às vezes eu creio que é de uma experiência no próprio texto, de uma perspectiva do próprio texto, que saem as canções, né, talvez. E eu queria entender como é que isso se forma, como é que isso é formatado dentro de você, como é que você escreve, ou se você grava isso, né? Eu sempre imaginei o pastor talvez com um gravador, aperta o REC do lado e fica cantando, fica adorando e tal. Será que é assim? Enfim, uma curiosidade. É interessante que às vezes acontece o REC sim, viu? Tem um gravador num dos nossos aparelhos celular que tem pedaços de... Porque às vezes vem um pedaço, uma parte. Aí depois o Senhor completa. Às vezes ela vem inteira, às vezes só vem a linha harmônica, às vezes a linha melódica. E não tem uma regra. Dificilmente eu sento assim, eu vou compor. Isso de fato não acontece. É de uma comunhão? Vem de inspiração, vem da inspiração mesmo. E também nem sempre quando eu estou lendo as Escrituras, apesar de vir das Escrituras, às vezes, de repente, naquela manhã eu li aquele texto e aquele texto fica, né, fica, e daqui um pouco o Senhor traz alguma canção. Então, e como eu falei, também vem muito da experiência nossa com a família da fé, com os irmãos. A igreja me inspira profundamente, irmãos. Essa comunhão que a gente tem, família. E é interessante que a minha família inteira compõe. Minha esposa, meu filho, minhas filhas. E eles têm músicas maravilhosas. É mesmo? Lindas demais. Inclusive, já de primeira mão, já quero passar para vocês um projeto que nós temos para os próximos anos, que é lançar um disco da nossa família. Com canções... Família Souza? Algumas minhas, uma da Selma, outras do Érica, outras da Bianca, outras da Nathalie. Até a Nathalie compõe. Então, assim, é muito gostoso isso, muito especial, muito precioso. Mas, assim, no meu caso, é uma coisa muito... Não sei se o termo é involuntário. Natural. Natural, é uma coisa bem inspirativa mesmo, né? De comunhão, né? Daquele momento de comunhão com o Senhor. Isso mesmo. E começa a vir, o texto bíblico vem, isso enfim, aí. A experiência vem, ele leva da igreja. E flui, né? Quando vai ver, às vezes como eu disse, vem uma parte, às vezes vem outra inteira. Não tem uma regra, mas vem sempre dessa. Que eu sou uma pessoa assim eu medito muito. Eu falo menos. Eu sempre... Talvez você nem acredite. O meu forte não é falar, é observar e meditar. Eu medito muito, muito. Então, às vezes, dessas meditações, né, começa a fluir canções. Antes do pastor Daniel compartilhar mais algumas canções com a gente, alguém tem uma pergunta específica nessa área, principalmente o pessoal da música, o pessoal da adoração, que está envolvido com essa inspiração da igreja, né, a condução da igreja, enfim, ou os próprios irmãos. Tem alguma dúvida relacionada à igreja, ao contato do povo, daqueles que estão à frente, enfim, ministrando as canções, a adoração? Eu queria só que o pastor compartilhasse um pouco
como foi a sua iniciação musical? Se teve alguma inspiração de família, não sei, alguém que pudesse te auxiliar, ou se foi meio autodidata, sozinho foi pegando e aprendendo? Porque foi novo, né? Você falou que com 10 anos já tinha algumas composições. Queria que você pudesse compartilhar com a gente. Amém. É interessante essa sua pergunta, e eu até escrevi no meu livro sobre isso. Esse livro que eu trouxe, O Músico Cristão, eu conto um pouquinho da nossa história também, que começou pela influência do meu pai. E eu até chorei escrevendo esse livro um dia, porque eu lembrei, eu fico imaginando com que idade eu tinha, porque meu pai tomava aula de violão com um mestre chamado Seu Egídio, né, que era da cidade de Santos, que era uma fera. Eu era muito novo, mas eu via do jeito que ele arpejava o violão. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo discernir o que é que ele fazia naquela época, eu não tinha ideia nenhuma, né? Então, mas pela influência do meu pai. E, como eu disse, nós crescemos no meio da igreja, então sempre muito envolvidos. Eu não comecei tocando de cara, né? Mas observando os irmãos. Eu estava até brincando com a minha família, que eu lembrei que eu era muito novo e ia na congregação muito simples, onde meus pais congregavam no início. Os irmãos tocavam guitarra até de dedal, Alan. Sabe dedal? que é uma coisa que não tem nada a ver para tocar guitarra. Mas então... E eu olhava aquelas guitarras do irmão Sérgio, ele e os filhos, sabe, uma coisa, e aquilo mexia comigo. E muitos irmãos da igreja mesmo também me auxiliaram, estimulando, incentivando, investindo. E a gente foi autodidata, mas também Deus colocou músicos muito bons assim perto de nós, né? E eles contribuíram para valer na nossa formação. Acumulei um material teórico. Eu me esforcei bastante também na época. Meu instrumento, inclusive, não é o violão, é o baixo elétrico. E fui me desenvolvendo pela graça do Senhor. Mas assim, eu devo muito à igreja e a muitos amigos que me ajudaram nesse desenvolvimento, a maior parte de dentro da igreja. Então começou com a influência da minha família, do meu pai, dos meus irmãos mais velhos, e com muito mais força e intensidade na igreja, os irmãos que cresceram junto comigo. Paz, pastor. Eu queria saber, durante o momento de louvor, o senhor falou que não entendeu muito bem ainda o contexto da música Trabalhadores. Eu queria saber o que tem por trás dela, como que ela nasceu, e se em algum momento o senhor achou que estava se despertando, Deus estava revelando a história dela realmente para o senhor, e o que ele estava revelando e na verdade não era nada daquilo. Queria entender um pouco, só curiosidade. Amém. Ela vem tanto da ministração da palavra de um irmão chamado Jorge Emitian, quanto da nossa meditação também nesse texto base, que é Mateus 9:35, que diz que Jesus percorria cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E virando para os seus discípulos, disse-lhes: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto é incrível. Então veio como inspiração desta passagem bíblica, muito forte. E aí eu fiz aquele comentário porque assim, algumas coisas nesses anos de ministério eu vejo que Deus nos permitiu experimentar, né, amor? A igreja que foi plantada em São Vicente, hoje, então, assim, em alguns estados do Brasil e cidades, a gente auxilia também outras igrejas que começaram, algumas delas, como uma do interior de São Paulo, da cidade de Agudos, começou com um casal, né, que se multiplicou, ou seja, mas eu acho que eu ouvi do Espírito Santo, que eu ainda não recebi plenamente a revelação dessa passagem. Tem alguma coisa mais forte que Deus quer
revelar. Eu não compreendi bem ainda toda essa canção. E fiz esse comentário porque nós já tivemos algumas experiências muito fortes. Quando nós gravamos o Frutos 3 ou 4, tem uma canção que eu não sei se vocês conhecem. Tu jamais serás vencido. Ré maior. Tu jamais serás vencido, nem tão pouco dominado, porque a ti pertence a vitória, o domínio e o poder. Tua presença ao meu lado certifica-me que nunca poderei ser derrotado. És minha rocha inabalável, Jesus, Jesus. A ti pertence a vitória. Tu és poderoso, Jesus, Jesus. Teu é o domínio, tu és soberano. Vocês não fazem ideia como nós gravamos essa música. Foi talvez o maior aperto ministerial que eu já tive. Tivemos outros, né? Mas isso aí foi muito forte. Não convém nem dizer para vocês as coisas que aconteceram nos bastidores dessa gravação. E foi tão forte que eu lembro que eu chorava deitado no colo da minha esposa, sentindo dores, umas dores aqui. Foi muito difícil. Mas foi o parto, né? Porque dali que a igreja, na verdade, surgiu. Vê que a gente, às vezes, sonha com algumas coisas, mas também não quer sentir as dores de parto. E a igreja começou, inclusive, ali daquele período. Mas não foi fácil. Mas eu tinha recebido essa canção meses antes. E depois de gravar a canção que eu... Pensa, tu jamais serás vencido, nem tão pouco dominado, porque a ti pertence a vitória, o domínio e o poder, tua presença ao meu lado. Certifica-me que nunca poderei ser derrotado, és minha rocha, aleluia, inabalável. O Senhor esteve conosco, Deus nos guardou nessa alma, Deus nos amparou, nos sustentou, nos guiou pelo seu caminho, em detalhes, Ele já tinha antecipado aquela situação e aquela circunstância que nós tínhamos de enfrentar logo à frente. E outras canções também tiveram essa mesma ênfase. Então hoje eu já sei que não é quando você recebe que você tem a plenitude da revelação daquilo ali. Às vezes vem bem depois. E uma das canções mais conhecidas que o Senhor nos deu, que é Corpo e Família, né? Tem mais de 20 anos. Então eu fico imaginando que talvez eu não tenha compreendido bem ainda também isso. E quem sabe compreenderemos, né? Então foi o que eu falei sobre trabalhadores. Então eu creio que Deus tem mais a nos revelar sobre a obra. Amém. Glória a Deus. Pastor, Bruno. Queria saber como o senhor entende a relação da música no serviço da igreja, como a música pode servir a igreja. Porque hoje em dia eu escuto muito música, eu escuto música praticamente mais da metade do meu dia, eu estou com fone de ouvido plugado. E eu percebo que hoje as composições não têm essa preocupação de servir a igreja. Tem muita composição que fala muito do homem e não está se preocupando tanto com essa relação entre você e Deus e os irmãos, né, com a igreja. E eu percebo também que a música tem se aproximado muito da música secular. Se você não prestar atenção na letra, talvez hoje você não sabe se a música que está tocando é uma música cristã ou uma música secular, pelo ritmo, né? Queria entender como você enxerga isso. Essa aproximação da música com a música secular
E qual a importância dessa música para servir a igreja, no serviço da igreja? Forte a sua pergunta, concordo plenamente. Infelizmente, se não cuidarmos, a música do céu tende a se corromper e baixar seu nível, né, seu padrão, para se assemelhar à música que é produzida no mundo, né? Isso acontece e, infelizmente, tem muita gente que tem produzido dessa forma e parte da igreja tem bebido dessa fonte também. Gente que não discerne, né? A música, ela é uma das mais importantes ferramentas. É uma criação de Deus. Aquilo que nós estamos falando ontem sobre o Verbo eterno, o Criador de todas as coisas, nesse contexto da criação, ele criou a música. Veio do coração de Deus. Isso é um absurdo. Como que pode 7 notas musicais serem a base de bilhões? Eu não sei qual é o número. É infinito o número de músicas que existem em todas as épocas, gerações. Né? Só nós, quantas músicas nós temos? Meu filho tem um monte, minhas filhas, ou seja, todos os compositores de todas as nações, de todas as épocas, ou seja, é inesgotável isso, porque é de Deus. Foi Deus que criou. Agora a gente pode utilizar como uma ferramenta de entretenimento, como muita gente tem usado, só para entretenimento, ou uma ferramenta de edificação, de construção, que pode ajudar as pessoas a memorizar as Escrituras, que pode consolar as pessoas com palavras proféticas, né, que pode ser uma ferramenta de apoio à visão ministerial, ao que a liderança tem tentado consolidar na igreja, ministrar na igreja. Então, assim, eu encaro a música dessa forma. Eu sempre fico procurando, assim, em Deus, como eu posso usar a musicalidade que Ele me deu em serviço do Seu reino, em serviço da igreja, para cooperar na visão que nós temos recebido, né, dos nossos pastores, aquilo que tem gerado as nossas vidas. Então, eu creio que a música cumpre bem esse papel aí, e é muito importante. Tua preocupação é muito correta, muito pertinente, e eu acho que todos nós que mexemos com música precisamos tomar muito cuidado mesmo. Amém? Amém, glória a Deus. Tem mais uma questão? Eduardo? E a gente já está caminhando para o fim, viu, pessoal? Paz, pastor. Em primeiro lugar, eu queria dizer que essas músicas realmente elas são muito inspiradoras, né? E toda vez que a gente vai ministrar o louvor, a gente sempre procura colocar alguma delas, né? Ou quase sempre, principalmente músicas que falam de comunhão e tal. Mas não é sobre isso, né, que eu vim falar. Mas às vezes eu creio que muitas vezes o pastor já foi em algum lugar com um repertório, né, com as músicas para serem cantadas ali, ministradas na vida do povo, assim como as pregações também, né, alguma palavra ali que foi para aquele lugar. Mas já teve vez que o pastor chegou lá e naquela hora o Espírito Santo, por causa do clima do local, as pessoas ou a coisa que de repente, não sei, aí Deus de repente fala assim, muda tudo. O pastor já passou por essa situação, de repente algo que o pastor... Mas aí fica naquele, puxa, e agora? Mas o Espírito Santo de Deus fala, muda tudo, prega outra coisa, ou canta outra música, que eu quero falar com o povo nesse momento. Assim, o pastor já passou por isso. Amém. Boa pergunta já sim, diversas vezes. E normalmente eu nem faço lista de música quando a gente vai ministrar. E eu percebo que às vezes isso até incomoda algumas igrejas. Eu vi uma vez um menino que cuidava da projeção de uma igreja, ele ficou louco comigo. Aí como a gente até se comer carne escandaliza o irmão, não vou comer carne, aí eu falei, não, vamos fazer aqui, vem cá, tá, e fizemos. Mas normalmente eu não faço, até porque eu não sei o que é que o Senhor, né, de repente quer, e eu até hoje, depois dessas décadas, eu ainda sinto um frio na barriga, apesar de ficar sempre muito à vontade, mas tem aquele friozinho na barriga, aquela dependência, o que Deus está querendo, o que Deus está fazendo aqui, né? Então já aconteceu isso tanto na ministração do louvor, também na ministração da palavra, tanto na perspectiva de acertar, puxa, era isso que Deus queria, quanto de errar também. Meu Deus, por que eu mudei? Nós somos todos iguais, como eu falei. Não ouvi direito.
Já aconteceu muitas vezes comigo. Isso mesmo. Das vezes que dão certo é maravilhoso. Ai, puxa, era isso que Deus queria. Mas às vezes teve vezes que eu mudei, que eu falei, meu Deus, por que eu meti a mão nisso? Não era para ter mudado. Mas fica lá. Bom, a gente já sabe quem discipulou o Alan, então. Agora Mas eu não sabia disso. Hoje a gente descobriu. Eu não sabia disso. O Alan também faz um monte de lista, assim, põe várias músicas. Você fala, ele vai cantar uma só dessa. O resto não vai entrar. E aí no meio do louvor ele muda. Você vê a cara dos músicos. A gente já sabe por quem foi discipulado, então. Pessoal, esse foi o momento com o pastor Daniel Souza, o nosso workshop. Quem gostou, bate palma para Jesus.